Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast, onde a gente traz aqui várias informações para a sua saúde, para o seu bem-estar. Agora me diga, você gostaria de se alimentar melhor? Ter uma vida mais saudável quando o assunto é alimentação? Pois é, hoje a nossa convidada é a nutricionista Maria dos Anjos, que vai nos ajudar com tudo isso. Seja bem-vinda ao HFC Cast. Obrigada, Mônica. Obrigada, pessoal, pelo convite. Espero esclarecer e ajudar o pessoal aí. Nutricionista aqui do HFC Saúde, conte pra gente. Primeiro, quando a gente vai falar com o nutricionista, a gente já fala, vai falar que eu tô fazendo errado. Nutricionista não é fiscal, né? Não, longe de ser fiscal, pelo contrário. A gente é fada madrinha, a gente tá aqui para ajudar. E dá para ajudar, dá para a gente comer o que a gente tem vontade de forma equilibrada ou não. Ó, tem que ser tudo restritivo, a gente já vai cortar tudo para você conseguir o seu objetivo. Não, pelo contrário. Quanto mais restritivo, mais difícil é da pessoa estar aderindo à dieta e de continuar fazendo essa dieta, né? Lógico, a gente não vai falar, olha, continua comendo da mesma forma que você vai ter resultado, porque não vai, né? Então, sim, algumas concessões têm que ser feitas e a gente tem que estar alinhando o objetivo da pessoa com o quanto ela consegue flexibilizar, qual que são as necessidades, se são só estéticas, se são de saúde, né? Então, tá alinhando qual que é a necessidade e não deixar que a pessoa também fique doente, de repente, de uma parte psicológica. Porque Ou que falte também vitaminas, né? A pessoa, às vezes, fica ali sem ânimo, sem energia, porque não está se alimentando corretamente. Exatamente, né? Então, quando a gente restringe muito determinados grupos alimentares, a gente vai estar restringindo não só as vitaminas e os minerais, que vão impactar diretamente no desenvolvimento profissional da pessoa, né? Na forma até como ela está vendo esse desenvolvimento da dieta dela. Às vezes ela está indo super bem com a dieta, mas ela está desanimada, ela não consegue se enxergar com os resultados que ela está tendo, né? E também ela pode desenvolver, por exemplo, alergias, pode desenvolver disfunções hormonais, né? Então, tem que ser tudo acompanhado para que não aconteça nada disso. Maria, eu sei que a gente já vai falar de vários mitos e verdades, dúvidas que a gente tem do que a gente pode, do que a gente não pode, do que a gente tem que maneirar, mas de uma maneira geral, quando a gente pensa na sociedade, na população hoje, né, a gente sabe que a maior desculpa é a correria. Por isso que eu não me alimento bem, eu prefiro comidas rápidas e por aí vai. A gente tem essa desculpa da correria do trabalho, né, do estresse, das cobranças que a gente tem, e aí a alimentação, ou seja, a gente acaba ficando de lado e come o que dá, na hora que dá. Isso hoje, você que atende, né, os pacientes, é uma realidade muito grande das pessoas, essas desculpas, né, da correria e não conseguir colocar a alimentação como uma prioridade também? É o que a gente mais escuta, né? Então, sempre tem uma desculpa. Ah, mas eu não consigo porque é corrido, eu não consigo porque eu não tenho tempo. Sempre tem, e normalmente as desculpas, elas são basicamente as mesmas, né? Questão de tempo, de, às vezes, locomoção, já chega cansado em casa, não consegue preparar uma marmita. Pedir é mais fácil. A gente tem muita facilidade, né? Então, se fala muito hoje sobre o ambiente obesogênico, né? Então, não só a questão do acesso à alimentação mais rápido, mais fácil, muitas vezes mais barato. Então, muitas vezes o mais barato não é o que tem maior qualidade, né? E também a questão de locomoção, então de exercício mesmo, né, que a gente faz. Então, a gente pega, em vez de subir a escada, pega um elevador, né, em vez da gente mexer na televisão para mudar o canal, a gente usa um controle. O próprio celular, né, que faria a gente se locomover, até falar com a pessoa da sala ao lado, a gente pega e manda uma mensagem. Exatamente. Né? Então, isso acontece em todo o ambiente, tanto o físico quanto da alimentação. O ambiente, ele influencia muito se você vai ou não conseguir ter essa alimentação mais saudável. 100%.
Assim, 100% eu digo porque muitas vezes falam assim, depende da vontade da pessoa. Mas não é só a vontade da pessoa, né? Esse ambiente realmente que vai estar toda hora influenciando. Então, às vezes a pessoa, ela até está dedicada. Ela pegou, montou a marmita da semana inteira, tá tudo bonitinho. Mas a semana inteira teve alguém que comeu um docinho ali do lado dela, ou falou, não, hoje eu esqueci a comida, quero comer no fast food, né? E aí ela, até por uma questão social, acaba cedendo a essas pequenas coisas e a hora que ela vê no final de semana, ela não conseguiu cumprir o estabelecido. Para a gente ter um pouco de ideia, assim, mas então o que é comer, né? De forma saudável, de forma equilibrada. Quando a gente fala isso, o que a gente tem que pensar na hora que a gente vai montar o nosso prato, a gente vai pensar no nosso cardápio? O que a gente tem que pensar? Eu sei que cada caso é caso, né? Cada um são casos individualizados para cada pessoa, cada uma tem os seus objetivos, as suas metas a serem conquistados aí. Mas quando a gente fala de um modo geral, né? Uma alimentação saudável, quando eu olho para o meu prato, o que eu tenho que enxergar? Se fala muito sobre comer comida, né? Então, é a gente olhar realmente como que era a alimentação anteriormente. Então, é o arroz, feijão, a carne, a salada, as frutas, o pão, tá? Sobre controle, lógico, né? Não precisa comer no café da manhã, às vezes tem gente que come junto com o almoço, aí no lanche da tarde e no jantar também. Mas comer um pouquinho de tudo, né? Evitar os industrializados, né? Então, os salgadinhos de pacote, as comidas preparadas, congeladas, né? Alimentos que têm muito paladar. Então, os embutidos também, salame, presunto, o bacon. Então, controlar o consumo disso, né? Os refrigerantes, né? Que não são nem considerados um alimento, né? Ele é um produto alimentício. Então, a indústria fez ele. Você não encontra ele naturalmente. Se acontecer alguma coisa, a gente... E tem gente que não consegue comer sem o copo de refrigerante do lado, né? Exato. Até porque é uma questão de hábito, né, Mônica? Então, a pessoa já foi criada dentro daquele hábito. Às vezes, não é nem pelo refrigerante em si, é pelo hábito. Ou, às vezes, pela nem faz falta, né? Não faz, exato. A pessoa nem tentou um outro lado, né? Mas tem pessoas, sim, que às vezes têm uma certa dependência desse hábito. Tudo bem. Aí ela abre concessão em outras áreas para tentar atingir o objetivo dela. E conseguir esse equilíbrio, né? Exato. Eu estava conversando com uma pessoa que viciada em refrigerante, só come se tiver o copo de refrigerante do lado. E dia desse estava sem o refrigerante, que acabou não pegando ou não tinha, enfim. Se alimentou muito melhor. Falou assim, nem senti vontade do refrigerante. E ele está precisando crescer mais, né? Se fortalecer. Comeu melhor, porque parece que o refrigerante, por conta do gás, satisfaz, e aí não comeu tanto quanto deveria as proteínas, os nutrientes do prato. Sim. Então, isso ajudou bastante. E aí eu falei, tá vendo? É fácil, é só não colocar do lado o copo, né? Que dá pra... a gente falou, né? Do ambiente influenciando. E quando a gente fala, já que a gente tocou no assunto do refrigerante, quando a gente fala no refrigerante zero, ele é indicado, realmente ele não faz mal ou não? Precisa de um equilíbrio também? Tudo depende. Eu falo que, assim, uma das maiores frustrações quando se conversa com o pessoal da área da saúde depende, né? Então, assim, eu estou tomando refrigerante para satisfazer uma sensação, né? Então, o prazer de eu sempre comer a refeição e ter o refrigerante, mas eu não quero ter essa caloria a mais, por exemplo. Ok, tá de acordo. Mas eu não posso falar que o refrigerante é nutritivo, que ele vai te trazer algum benefício, né? A não ser o benefício emocional daquele momento, nutricionalmente falando, para a sua saúde, ele não vai trazer. Então, se eu pensar unicamente em calorias, né? Ele sim, pode ser indicado. Mas se eu pensar, né, no contexto geral de saúde, aí não, a gente nunca vai recomendar. Mas o zero açúcar seria melhor? Em termos de calorias, sim. De calorias. De caloria. Pensando em caloria, sim. Que é uma quantidade menor. Exato. Mas não deixa de ter, né? Não, o zero ele não tem. Nenhuma? Não. Dentro daquela porção, porque dificilmente você vai tomar uma maior porção, mas dentro daquela porção você não vai ter caloria. Olha, então... ele não contaria dentro dos cálculos. Então, para quem tá aí, viciado, já tem aí, de repente, uma possibilidade aí de
do refrigerante, né? Sim, lógico, né? Como eu disse, não em todo momento, mas como uma flexibilização, né? Até porque tem a questão dos adoçantes, como que isso pode influenciar, e a gente aprender a mudar o nosso paladar, né? Então, às vezes, escolher alguma coisa que não seja tão doce, né? Muitas vezes as pessoas optam pelas coisas zero, né? Buscando substituir Para os ser mais doces. saudável. Exato. Mas a nossa maior intenção é mudar o paladar. E se eu deixar de comer coisas tão doces? E se eu deixar de consumir, né, alimentos mais adocicados e preferir mais azedos, mais amargos, né, E há mais essa salgados? possibilidade dessa mudança do paladar, porque eu amo doce, já falei aqui no início, né, em off aqui contigo. Aham. Eu amo doce, eu amo açúcar, chocolate. Então, assim, meu paladar, ele parece que sente o cheiro do doce. Há essa possibilidade da gente conseguir diminuir esse vício, essa vontade. Porque o açúcar, ele é viciante, né? Essa vontade do doce, se a gente começar a partir para o azedo, para o salgado, para tentar mudar esse paladar, há essa possibilidade? Olha, assim, a gente é formado desde quando tem a concepção lá, né, durante a gestação. Então, o que a nossa mãe se alimentou durante a gestação, durante a amamentação, Tudo né? já influencia. Tudo isso vai influenciar o seu paladar. Então, os estudos já mostram que, por exemplo, mães que consomem alimentos mais azedos, mais amargos, a tendência que a criança tenha preferência por esses alimentos ou não tenha tanto estranhamento é maior. Por isso que a gente sempre orienta a ter uma diversidade de alimentos, né? Mais uma vez formado, então, e agora, Maria? Tá, mas agora eu já nasci, eu vou fazer o quê, né? Então, a gente sim consegue modular um pouco. Você, no seu caso, por exemplo, sempre vai gostar de doce, sempre vai ter uma preferência pelo chocolate. Isso não vai mudar, tá? O que a gente vai mudar são as papilas gustativas. Então, é como se você falasse assim, olha, também é interessante isso daqui, também é interessante. Agradou também. Exato. Porque a gente tem, a gente não fala para fazer esfoliação na pele, para renovar as células. Todo o nosso corpo, né, todas as nossas células são renovadas de tempos em tempos. Cada tecido, né, num tempo diferente, então o intestino é num tempo, a nossa epiderme é no outro, né? E as nossas papilas gustativas também, elas são renovadas. A cada renovação você tem uma oportunidade de estar tendencionando para outro paladar, né? Então, Verdade, um pouco mais então salgado, tem essa um pouco mais renovação também? tem. A gente tem no corpo inteiro. Olha, não sabia disso. Vocês já sabiam disso? Novidade isso para mim. É. Agora, então vamos lá. Então há essa possibilidade dessa mudança, né? É. O que é extremamente importante. Agora, quando a gente vamos falar de glúten agora também. Tá. Porque é um tema que, primeiro, gera dúvidas. Segundo, eu não pego nenhum produto que tenha glúten. Não tem como fugir do glúten, porque o glúten está praticamente tudo. Me conta, o glúten para a nossa saúde é tão ruim assim? O glúten, ele vai ser ruim para quem tem algum tipo de distúrbio em relação a ele, tá? Então, pessoas celíacas, por exemplo, elas vão ter um prejuízo enorme com o consumo de glúten, assim como os intolerantes ou sensíveis ao glúten. E o que ele faz no nosso organismo quando a pessoa tem essa intolerância? Tá, então vamos lá. Primeiro a gente tem que distinguir a intolerância da doença celíaca, Vamos lá. tá? Então, a doença celíaca, quando o paciente consome, a pessoa consome alimentos com glúten, às vezes mesmo em pequenas quantidades, né? Ele vai ter uma reação imunológica, tá? Então, o sistema imune dele não reconhece aquela parcela daquele alimento, né? Que no caso, o glúten é a parcela de proteína, tá? Não reconhece aquilo lá e começa a reagir de forma como se fosse um organismo estranho. Então, causa uma inflamação muito grande, né? Então, causa muito desconforto, vai dar distensão abdominal, a parede do intestino é extremamente prejudicada, né? Pode também, se não tratado e não bem identificado, até gerar alterações na tireoide. Olha. Tá? Até por esse comportamento autoimune. Então, do próprio corpo reagindo àquele produto, tá? No caso da sensibilidade, da intolerância, a pessoa também vai ter sintomas semelhantes, né? Então, vai sentir um desconforto, pode ter diarreia, pode ter constipação, às vezes alguma alteração
de pele até mesmo, mas ela não vai ter essa reação imunológica, não vai ser tão grave, vamos dizer assim, tá? E hoje é fácil conseguir esse diagnóstico? Se tem mais esse diagnóstico atualmente? O diagnóstico ele é feito por um médico, né? O pessoal só deixando claro, o nutricionista não dá diagnóstico de doença, tá? A gente só dá diagnóstico nutricional. Então, em relação à doença, a pessoa pode estar fazendo acompanhamento com o médico. É feito um exame, né, de reação imunológica, então é mediado por IgA. Então, vê quais as imunoglobulinas que vão estar reativas aí, a pessoa pode fechar o diagnóstico. Certo. O diagnóstico também leva em consideração as condições clínicas, as queixas clínicas do paciente, né? Então, olha, doutora, eu sinto distensão abdominal depois que eu como determinado alimento. Olha, doutora, eu tenho diarreia depois que eu como. Olha, eu senti uma coceira muito grande, né? Então, tudo isso vai formando um quebra-cabeça até fechar o diagnóstico, tá? O que ajuda as pessoas a identificarem é realmente a eliminação temporária daquele produto. Às vezes, a pessoa acha que tem uma intolerância ao glúten, mas não é o glúten, é algum outro componente, né? Então, é realmente Precisa desse acompanhamento. Exato. Agora, o glúten no processo de emagrecimento, o que ele pode influenciar? Pensando numa pessoa, por exemplo, que tem uma sensibilidade, ela vai estar um pouco mais inflamada, porque se ela tem sensibilidade, é como se toda hora eu falasse assim, tô te cutucando, tô te cutucando. Isso vai formando lesões, né, no nosso organismo. A pessoa tem a tendência de ficar mais inchada, né? Ela pode ter uma digestão extremamente prejudicada, então a sensação de fome dela pode ser prejudicada por causa disso. Ela pode achar que ela está mais gorda porque o abdômen fica maior, né? A absorção dos nutrientes vai ser menor também, porque essa inflamação no intestino, por exemplo, vai dificultar a absorção dos nutrientes. Entendi. Tá? Então, é uma... Mas assim, no caso, quem tem essa intolerância, mas quem não tem, né, a intolerância ao glúten, no processo de emagrecimento também ele pode ser prejudicial? Por exemplo, né, não tem, mas evita o glúten que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Ou não, isso é um mito? Então, acaba muitas vezes ajudando porque a pessoa acaba eliminando muitos alimentos que são calóricos, né? Como, por exemplo? Um bolo, uma bolacha, o excesso de macarrão, o pãozinho para lá e para cá, né? Então, a pessoa ela acaba, muitas vezes não sabe como fazer essa substituição, por exemplo, e ela deixa simplesmente de comer. Ela não coloca outro alimento no lugar. Então, automaticamente, ela reduz as calorias que ela está consumindo e ela vai ter um emagrecimento. Entendi. Tá. E quando a gente vê, por exemplo, macarrão, né? A gente vê lá macarrão sem glúten. Funciona, realmente é interessante para a pessoa, está no processo de emagrecimento. Consumir sem o glúten pode ser uma saída. Se for na quantidade adequada, sim. Mas a gente tem que lembrar que hoje em dia a gente tem uma opção um pouco maior, né, de alimentos sem glúten, mas nem sempre a composição deles é tão boa, né? Também a gente tem que pensar no perfil calórico e na questão do índice glicêmico, né? Então, o mais clássico que a gente vê é o quê? O pão francês e a tapioca, né? A tapioca, ela vai entrar com um índice glicêmico super alto no seu sangue. Então, será que isso é interessante, de repente, no seu processo de emagrecimento? Será que você não está com uma resistência à insulina e esse alimento poderia ser trocado por outro? Um próprio purê de batata, de repente, né? Então, esses pequenos ajustes. Mas, assim, no geral, o que a gente recomenda, tá? Que acho que é essa a dúvida de todo mundo. Sim. Eu tiro ou não tiro? Se você não tem nenhum desconforto em relação ao glúten, não tem por que tirar. Mas lembrando sempre que, às vezes, a pessoa tem desconforto porque ela consome muitas vezes ao longo do dia e ao longo da semana, tá? A exposição muito grande a um determinado alimento... Uma sobrecarga daí. Leva uma sobrecarga. Isso não acontece só com o glúten, só com a farinha, né? Acontece com a aveia, acontece com o ovo, tá? Alguns alimentos acontecem com mais facilidade e outros com menos. Mas a gente tem que ter um equilíbrio aí. Maria, bem que você falou isso, conversando também com um amigo esses dias, e ele disse assim, que ele não pode mais ver batata doce e nem ovo, porque ele fez assim uma dieta de anos só comendo isso. E o organismo chega uma hora e fala assim, basta, deu, não aguento mais.
há isso também? Porque muitas pessoas, eu quero chegar naquele peso, ou quero fazer esse processo de emagrecimento, então eu só vou comer isso, 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 isso. Mas todos os dias comendo isso, 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 todos os dias, pode também trazer consequências negativas, né? Sim, sim. A pessoa ela pode levar uma aversão àquele alimento, ainda que aquele alimento não cause nenhum desconforto, né, gastrointestinal na pessoa, ela pode levar uma aversão, tá? E lembrando que sempre que, por mais que a gente faça uma dieta, a gente fazer sempre a mesma coisa não quer dizer que a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Isso pensando individualmente, então o que eu comer muitas vezes não vai funcionar para você, como se eu comer a vida inteira a mesma coisa, não quer dizer que eu vou ter sempre os mesmos resultados, tá? Então, Sim. tem a questão do processo alérgico, da aversão e do comportamento também. Muito bom. Maria dos Anjos, nutricionista, dando uma aula aqui pra gente entender um pouco mais sobre processos de emagrecimento, o que a gente pode, não pode comer, como se alimentar melhor, né? E também sem a gente ficar tão neurótico, né, do que a gente vai se alimentar, que muita gente acaba nem comendo bem, pensando que está fazendo certo, né? Agora, vamos falar também da lactose. Eu acho importante a gente trazer esse tema também, que também gera muita dúvida, né? O glúten era um desses temas, e a lactose. Primeiro, vamos explicar o que é a causa, né, quando há essa intolerância à lactose no organismo. Maria, por favor. Tá. Então, no caso do glúten, a gente viu lá que o glúten era a porção de proteína aí, né? No caso da lactose, é a porção de açúcar, de carboidrato dentro do leite e derivados, tá? Então, o nosso corpo, na hora que ele vai digerir os alimentos, ele usa algumas enzimas, cada uma específica para algum tipo de coisa. No caso do leite e derivados, a lactose é digerida e muitas vezes a pessoa não tem essa enzima na quantidade suficiente ou não produz qualquer tipo de quantidade dessa enzima, a lactase. Tanto é que algumas pessoas acabam utilizando da forma que a gente compra no farmácias ou manipulação. Tá? Então, basicamente, a intolerância à lactose é quando você tem uma deficiência ou uma produção nula, né, dessa enzima para a digestão da lactose. E aí também gera uma série de consequências, né, no organismo. Sim, muito perigoso. A maioria o desconforto também. Muito desconforto. As pessoas que têm essa intolerância à lactose, elas sofrem bastante. Tanto quanto a de intolerância ao glúten, mas eu tenho a sensação que as pessoas conseguem perceber um pouco mais em relação à lactose. Talvez até pelo assunto estar um pouco mais em alta hoje em dia, as pessoas terem um pouco mais de acesso, elas estão se observando um pouco mais, né? Então, não só, se fala muito sobre a diarreia, mas também a sensação de empachamento. Então, aquela sensação que você não está digerindo. Você comeu um iogurte no café da manhã e passou o dia inteiro ruim, desconforto, com gases, né? Então, essas são as principais consequências da intolerância à lactose. Da intolerância. Agora, no processo do emagrecimento, tem alguma recomendação ser zero lactose? Olha, para auxílio na perda de peso, pensando numa pessoa que não tem a intolerância à lactose, não teria nenhum benefício extra, tá? Seria como uma pessoa normal, tá? Ela querendo usar sem lactose ou com lactose é indiferente. Agora, quando a gente fala em produtos inflamatórios, né? Alimentos, na verdade, né? Inflamatórios. Existem muitos. Para todas as pessoas, são para todas as pessoas ou não necessariamente? Pode ser que o açúcar seja inflamatório para uma pessoa, mas não seja para outra, ou não. Realmente ele pode ser inflamatório para todas as pessoas. Primeiro a gente tem que entender o conceito de processo inflamatório. Vamos entender. Né? Então, assim, o nosso corpo a todo momento está tendo estímulos para inflamação. Então, a poeira, né, que a gente vive, às vezes um cosmético diferente, o próprio agrotóxico, né? Então, é natural que o nosso corpo passe por processos inflamatórios. Certo. E ele foi feito para lidar com isso, tá? Tipo para repelir. Exato. E o processo inflamatório, ele é importante para a gente. Se a gente não tem esse processo, o nosso corpo não tem defesa. Então, por exemplo, eu tirei uma cutícula e ficou vermelho, né? Isso é um processo inflamatório. Se o meu corpo não sinaliza que ali teve uma entrada de bactéria, que ali tem um problema, o que vai acontecer? A bactéria vai se proliferar ali e você não vai perceber,
né? Então, é importante ter esse processo inflamatório, desde que ele seja controlado, né? Não seja exacerbado. E alguns alimentos podem, sim, algumas pessoas causar um processo um pouco mais forte e outras um pouco menos, tá? Então, é natural que, às vezes, a gente sinta um processo inflamatório com alguns alimentos e com outros menos. O que se fala muito hoje é de uma dieta anti-inflamatória e que isso traria algum benefício, né? O benefício é no sentido de eu tenho uma melhor digestão, né? Eu tenho um funcionamento intestinal melhor, uma produção hormonal melhor. Por quê? Porque eu estou controlando essa exacerbação da inflamação. Então, ela vai ter algum benefício se você estiver muito inflamado, né? Então, pessoas obesas, pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, elas vão se beneficiar disso. Pessoas que estão em condições clínicas normais, não tem nenhuma alteração, elas não vão sentir tanto o impacto de uma dieta com produtos menos inflamatórios. Mas hoje, se a gente precisasse prestar atenção nesses produtos, quais seriam? Apesar da gente ter falado que todo mundo pode comer o glúten, a lactose, eles acabam sendo um dos alimentos também que acabam aumentando na maior parte da população essa inflamação. Tá? Mas assim, por exemplo, açúcar, realmente ele pode ser mais inflamatório? O açúcar É bom também. pra gente dar uma orientada, né? Pra gente... Então, assim, alimentos industrializados em geral, porque eles vão ser carregados em gorduras, em açúcar, em glúten, muitas vezes, em excesso, às vezes até de leite, né? Então, esses alimentos aí, no geral, já não são recomendados, né? Mas pelo processo inflamatório também. O açúcar, ele pode sim levar a um processo inflamatório local. Mas não é uma regra. Mas não é uma regra. Assim, ele vai gerar, mas não quer dizer que vai ser exacerbado. Certo. Entendeu? O que a gente fala é assim, o açúcar, ele é um isolado. Você vive sem o açúcar. A sua vida não depende, fisiologicamente falando, do açúcar. Né? Ouviu, Mônica? Então, assim, se acontecesse qualquer coisa no mundo e só restasse... pensando nos alimentos, o açúcar, se ele não existisse, não teria problema, né? Não é uma... A gente fala que não é uma prescrição. Eu não vou colocar... É uma necessidade para o organismo, de sobrevivência. Exato. Né? Então, ele vai te fornecer o quê? Puramente energia. É isso, tá? É o que eu falo. Tudo controlado vai bem. Mas, se puder evitar, é sempre melhor. Muito bom. Agora vamos falar das dietas. Porque basta você entrar na internet que vai vir, assim, várias dietas de tudo quanto é nome que você pode fazer. Mas será que vale a pena realmente você fazer essa dieta sem essa orientação? Bom, são vários tipos de dieta. A gente já sabe de 7 dias que perde não sei quantos quilos. Primeiro, qual a sua visão quando a gente fala, Maria, sobre essas dietas, né? Essas dietas sem uma recomendação, sem um estudo. Como a gente diz, cada organismo, cada corpo é único. Então, tem que ter esse estudo. Quando a gente vê uma dieta que serve para todo mundo lá, né? Na internet, qual que é o cuidado que a gente tem que tomar com isso? Seguir uma dieta, principalmente uma dieta sem orientação, implica em vários aspectos. A gente falou lá no começo, né, na questão da restrição. Isso pode levar a transtornos alimentares irreversíveis, né? Não só no sentido de ter aversão a um determinado alimento, mas em comportamentos, né, em transtornos psíquicos, como a bulimia, a anorexia, né? Então, pode levar a isso. Também, cada vez que a gente passa por um processo de emagrecimento muito extremo, né? Então, restritivo. Perdeu 5 quilos em uma semana, por exemplo. Primeiro que um grande percentual dessa perda de peso é a perda de água, né? E segundo que o seu organismo, ele não entende que você está querendo emagrecer. Ele entende aquilo como uma restrição, como tem alguma coisa errada. E aí você pode atrapalhar esse processo. Os estudos mostram que cada vez que a gente tem uma grande perda de peso, o reganho ele é muito maior. Então, por exemplo, eu fiz uma dieta super restritiva e perdi 10 quilos. Primeiro eu tenho que pensar, eu vou conseguir manter? Dificilmente as pessoas conseguem manter. Aí elas vão e reengordam. Em vez de elas reengordar 10 quilos, elas ganham 20. E aí isso vai virando uma bola de neve.
Então, e a gente vê muito disso, né? Nossa, a pessoa emagreceu. Aí depois, quando a gente encontra novamente, ganhou. E parece que ganhou mais ainda, né? Exato. Esse peso, justamente porque é o organismo ali tentando entender o que está acontecendo. Está acontecendo, porque ele entende aquilo como privação. Apesar da gente já ter desenvolvido muito, a nossa genética ela ainda é primitiva. Então, ela ainda entende que a gente tem escassez de alimento, né? Então, ela vai falar, bom, deixa eu poupar o máximo que eu posso. E aí, ela não transforma, né? Mas ela deixa o seu metabolismo mais baixo para que você gaste menos, muitas vezes. E assim, o que seria melhor, então? É realmente manter essa contagem de calorias do que a gente está ingerindo por dia para conseguir esse equilíbrio no peso ou conseguir essa redução no peso, ao invés de fazer essas dietas, né, totalmente restritivas, de vou ficar tanto tempo sem comer nada, e manter esse equilíbrio diariamente? A gente tem que pensar no que é mais efetivo. Então, antes da gente pensar em quantidade, apesar de parecer muito simples, né? O que a gente mais escuta é, come menos, gasta mais, a matemática está feita, né? Você vai ter um déficit e vai emagrecer. Mas o corpo não funciona assim. Quem dera se fosse assim, né? Nossa, até pra gente seria mais fácil, né? Porque assim, por mais que a gente estude, é o que a gente fala, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, às vezes eu vou tentar uma estratégia com você, vai responder um tempo, depois não vai. E aí eu tenho que pensar em outras estratégias. Por mais que a gente tenha muitos estudos, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, a gente tem que individualizar. Mas, o que eu queria dizer é, ir mais primeiro para a qualidade. Qual que é a qualidade do que eu estou comendo? A gente mudando a qualidade já é um avanço muito grande, porque você já vai melhorar deficiências nutricionais que podem estar deixando você de atingir certos objetivos. Você já vai melhorar, às vezes, até a quantidade. Então, por exemplo, se eu como um pacote de salgadinho, dificilmente eu vou me sentir plena, né, com saciedade. Eu vou sentir fome, já vou ter consumido uma quantidade de caloria grande e ainda vou estar com aquele vazio e zero de nutrientes. Se eu como a mesma quantidade, a mesma caloria em algum alimento com maior qualidade, muitas vezes eu não vou nem conseguir comer a mesma quantidade, né? Por exemplo, se eu for comer em legumes, arroz, feijão, carne, isso é muito comum, inclusive, que a gente vê na prática clínica. A pessoa está acostumada a comer salgados, salgadinhos, e a gente começa a colocar comida. Ela fala, mas doutora, é muita comida. Doutora, eu vou engordar, é muita comida. E às vezes a quantidade de calorias é menor. Exato. Então, você ganha no volume, né? Então, às vezes mudando só a qualidade do que você está comendo, reduzindo o refrigerante, né? Ou a quantidade de açúcar, em vez de eu comer todo dia no café da tarde, eu vou comer um dia sim, um dia não. E são realmente pequenas coisas. Às vezes, em vez de colocar o açúcar direto, ferver no café, deixa para adoçar no seu copo, né? Que vai ser uma quantidade menor. Exato. Usa uma colher para medir as coisas. A gente pergunta para as pessoas quanto que você coloca de determinado produto, de determinado alimento. Elas não sabem, porque elas usam o prato de referência. Usa uma colher. Às vezes você vai acabar colocando menos do que você colocaria. Usa um copo menor, né? Então, essas pequenas coisinhas que vão ajustando e, de repente, você chega no seu objetivo de peso. E é indicado mesmo começar pela salada, começar ali pelos vegetais, para depois você ir efetivamente pelo arroz, feijão, pela carne? Olha, ou não faz diferença? Tem estudos que dizem que sim, tem estudos que dizem que não, tá? Pensando logicamente, seria sim começar pela salada crua, porque ela iria fazer um volume, porque assim, ó, o nosso processo de digestão, de saciedade, ele começa quando a gente vê o alimento. É verdade. A gente, sabe quando a gente fala assim, nossa, vi tal coisa, até me deu água na boca? É isso. Olha. Então, a gente vê, ou às vezes sente, né, o cheiro do cheirinho. alimento, começa a aumentar a produção cheirinho daquele de saliva. torresminho. Ai, nem fale, né? A gente começa a aumentar a produção de saliva e começa todo o processo de digestão. Isso já começa a mandar informações para o seu cérebro de que, né, tá vindo algum alimento ou que pode vir. Lógico que você só vai ter o processo pleno depois que você se alimentar, né? Tanto é porque a gente fala assim, pelo menos 20 minutos para fazer uma refeição completa, tá?
Não foi o meu caso hoje. Porque até o mastigar influencia, né? Exato. Então, tudo isso vai mandando informações para o seu cérebro e você ir sentindo saciedade. Então, quando a gente come uma salada crua, a gente tem que mastigar mais, ela tem mais fibra, então fica mais tempo no nosso estômago, preenchendo um espaço. E aí, o esvaziamento, então a gente tem o estômago e vai para o intestino. Então, tudo que vai no estômago para o intestino, ele tem um tempo, não pode ser solto tudo de uma vez. E aí, quando a gente come mais salada, mais fibras, essa liberação é mais lenta. Então, é como se o organismo ele conseguisse se manter por mais tempo. Olha, então há essa possibilidade, então. Sim, é E interessante, eu acho mas que não é obrigatório, tá? eu acho que muito, quando a gente vai em restaurante que tem aquele monte para você se servir, né? Primeiro que ninguém geralmente olha tudo que tem, né? Já começa ali na primeira e já vai pegando. Tem isso que eu gosto também. Tem isso. Quando vê, já colocou ali 3 tipos de carne no prato, vários tipos de comida. E a gente pode observar que sempre começa com a salada, né? Sim. Então, se você coloca já a salada no prato, ela já ocupa um espaço, né? Sim. Já vai limitando ali a quantidade de comida que você vai colocar. E eu falo que o pensar no que você vai colocar no prato também faz toda a diferença, porque às vezes a gente não pensa, a gente só vai pegando. Às vezes a gente nem tá com vontade de comer tudo aquilo, né? E nem tem fome para tudo aquilo. Exato. Mas é aquilo, é o olhar, é o cheiro, isso tudo atrai você a colocar no prato. E muitas vezes quando você consegue dar essa volta antes, né, para ver todas as comidas ali que tem, todas as opções, fica mais fácil para você montar o seu prato, né? Exato. Entra na organização, né? Organização. É planejamento. Não é só planejamento no sentido de preparar o alimento, mas pensar aonde eu vou comer, quais são as possibilidades que eu vou ter nesse restaurante, né? Ou na casa que eu posso comer. É se programar mesmo, né? Não só, como eu disse, no sentido de preparar, mas pensar no que eu vou ter de disponibilidade ali. Agora, vamos falar na preparação de alguns erros que a gente também fala. Tá comendo salada, mas aí colocou um montão de azeite, pronto, já estragou a salada. Tá fazendo arroz, mas tá usando óleo de soja, poderia estar usando outro. Tem algumas dicas, assim, pra gente, que é no nosso hábito do dia a dia, que às vezes são dicas simples de mudanças que a gente consegue fazer e a gente vai estar fazendo uma comida mais saudável? Tem, sim, né? Então, como eu falei, usar utensílios para colocar as coisas. Então, por exemplo, eu vou preparar um arroz. A gente costuma indicar o azeite, mas eu sei que o azeite está bem caro. É verdade. Eu falo, olha, ter uma dieta saudável, antigamente não era tão caro, mas hoje em dia está ficando mais difícil mesmo. Exatamente. Né? Dizem que comer bem fica barato. Não é assim também, não, né? A gente sabe que comer bem e saudável não é tão barato, não. Não. Assim, comer errado não sai barato, mas comer bem, ultimamente, tem sido um pouco mais difícil. Então, na hora de eu colocar, em vez de colocar o óleo, o azeite, né, no olho, usa um talher, né, uma colherzinha, para você ver quanto que você está colocando. As pessoas se surpreendem com a quantidade, né? Saber se eu estou gastando muito óleo, por exemplo. Uma casa aí a gente calcula mais ou menos 1 litro de óleo, na verdade são 900 ml, para 3, às vezes até 4 pessoas dentro da casa, né? Para quanto tempo? Por um mês. Por um mês. Isso, né? Pelo menos, assim, pensando no máximo 2 pessoas, né? Mas ainda assim seria uma quantidade de óleo bem significativa. Vai temperar a salada, opta por usar mais vinagre, um limão, ao invés desses cremes muito gordurosos, à base de creme de leite. Dá para fazer um molho à base de iogurte, por exemplo, né? Usa outras estratégias. Vai colocar o azeite na salada? Também usa uma colher. Normalmente, quando a gente vai prescrever na dieta, a gente fala assim, uma colherzinha de sopa, por exemplo, ou de sobremesa. O pessoal fala assim, nossa, mas é tão pouco. Eu colocava tão mais. Olha aí. E a gordura é o alimento que mais tem caloria, né? Então, a gente conseguindo reduzir isso, já vai estar uma comida mais saudável. Exatamente. Você sabe o que eu comprei lá para casa? Um borrifador de azeite. Também é uma ótima opção. Olha, Maria, vou dizer o quanto a gente colocava na panela na hora de fazer o arroz e o quanto, só colocando ali, 3, né? Você faz spray assim,
preenche a panela toda, dá para fritar o alho ali bonitinho e não gasta tanto por conta do preço também, né, gente? E aí Exato. agora tá comendo mais saudável. É uma economia da sua saúde, né? Então você ganha em saúde e você economiza no orçamento, No né? orçamento. É. A gente já falou várias coisas, eu vou falar dele também, do pão. Ah, Vamos falar do pão, porque tem gente que, assim, né, ama pão. Ontem, né, ontem estivemos fazendo uma matéria, fazendo um pão caseiro, que é uma maravilha. Vou dizer para vocês, chega da água na boca, só de lembrar. O pão, ele realmente é um inimigo ou não? Pão é vida também. eu sou suspeita, porque eu amo Ai, pão. porque parece que o pão sacia, né? Parece que de manhã, quando você toma o seu café, mas você inclui um pão, parece que a saciedade vem de forma mais fácil. Ou isso é coisa da minha cabeça? Não. É uma questão também de hábito, mas sim, ele tem as proteínas, ele tem carboidrato. Vai influenciar muito o que você vai colocar nesse pão, né? E a quantidade de vezes que você vai consumi-lo. Mas um pãozinho de manhã, por exemplo, não tem menor problema. E precisa ficar tirando o miolo? Não. É, porque tem gente que faz isso. Ah, eu como pão, mas eu tiro o miolo, Tira o então tá miolo. tudo certo. Exato. Lógico, o miolo é como se você A tirasse concentração maior. um percentual do pão. Se você, por exemplo, não tirar o miolo, mas comer uma fatia menor de pão, em termos calóricos, vai dar na mesma. Então, a intenção, porque muito se falava que, porque o miolo, ele incha. Isso. Que ele vai... Tá tudo concentrado ali, Exato. a farinha. Exato. O que tem no miolo do pão e que tem na casca é a mesma composição, né? Então, não vai te influenciar nesse sentido. Então, a gente recomenda comer, lógico, né, cautelosamente, não comer grandes quantidades. Muitas vezes dá preferência pelo pão integral, para te dar mais saciedade também, diminuir um pouco desse Que ele vem com mais índice glicêmico, fibras. melhorar o intestino, tá? Então, às vezes, escolher opções um pouquinho melhores, mas se quiser comer o pãozinho branco, na maioria das pessoas não vai ter grandes impactos. Vamos falar, como que nós estamos no nosso tempo? Temos um tempinho ainda? Vamos falar desse outro assunto, sobre o integral. Porque a gente também ouve, não adianta nada você trocar o arroz normal pelo arroz integral, o pão normal pelo pão integral, na questão do emagrecimento. Explica pra gente, Maria, realmente tem diferença? É melhor o integral? A gente tem que pensar nos objetivos, tá? Sim, tem diferença dos pães, produtos integrais em geral, né? Então, farinha, que usam farinha integral ou não. A gente também tem que estar atento se são produtos com adição de fibras ou se são integrais também, que hoje em dia tem muito isso. Às vezes você tem um pão que é um pão com fibras, não quer dizer que ele foi feito de uma farinha integral. Olha né? aí. Então, isso muda. Mas, basicamente, a importância do alimento ser integral ou com o uso de farinha integral é reduzir o índice glicêmico, né? Então, como que esse açúcar vai chegar no seu organismo e também ajudar no seu intestino, né? Lógico, muitas vezes a quantidade de fibra não vai ser tão significativa se você comparar um pão com o outro, mas na somatória ao longo do dia, ele vai ter um impacto na sua saúde. Então, pode prestar atenção no integral, então, que pode ser um Exato. aliado Exatamente. nesse processo. Uma pessoa, às vezes, precisa de uma recuperação rápida desse açúcar, muitas vezes a gente vai dar preferência para o pão branco, mas na maioria das pessoas não é o caso. Então, se possível, escolha o integral, né? Não se sinta culpado se eventualmente comer o branco, mas, se possível, escolha o integral. Se for possível, e agradar também o paladar, agradar né? o paladar, Porque exatamente. a gente tem que gostar do que a gente está comendo, né? Porque às vezes a gente vai querer comer só porque tá dentro é o certo, mas aí não está agradando, eu tô comendo uma coisa que eu não gosto, uma hora cansa, né? Cansa, é frustrante, não tem manutenção daquilo, né? Então, realmente, tem que achar o que a pessoa tem uma palatividade melhor. Muitas vezes tem que ser um momento prazeroso, né? A refeição. Exato. Equilibrada, porém prazerosa. Exato. A gente, né, eu falo que tudo a gente faz em torno da alimentação. Tanto momentos felizes quanto os tristes. Lógico que a gente não pode preencher os nossos sentimentos com o alimento, mas, inevitavelmente, a gente vai estar associando, às vezes, um brinde, uma comida a esses momentos. A primeira coisa que a gente faz quando nasce é o quê? Se alimentar, né? É mamar. Então, é natural que a gente tenha
esse impulso. E biologicamente falando, a gente tem, né? Então, a partir do momento que a gente se alimenta, a gente tem impulsos de prazer. São diferentes para diferentes tipos de alimentos. Então, às vezes, por exemplo, para uma salada, que a maioria das pessoas não gosta muito, o estímulo vai ser, por exemplo, pensando de 1 a 10, tá? Vai ser 3. Só que aí, a hora que você vai comer a parmegiana, já vem um 8, né? Então, a gente tem realmente esse estímulo neuronal de preferência e de gostar mais de uma coisa ou outra. Então, às vezes, você juntar uma coisa que você não gosta tanto com uma que você gosta mais, pode ser uma estratégia para que você consiga aliar os dois lados. Isso aí, para ter esse momento bom também, né? Esse momento gostoso, que é o momento da refeição, e não se sentir culpado. Exato. Que eu acho que a pior coisa é isso, né? Você tá comendo já com a culpa. Exatamente. Que eu acho que aí é que as coisas acontecem, né? Você já tá comendo e fala, nossa, eu tô comendo errado. E eu queria saber a sua opinião também, Maria. Gente, eu tenho várias perguntas aqui, viu? Fica à vontade. Maria, essa história do dia do lixo. Porque um dia da semana você pode... Faz todo certinho, 6 dias. Chegou no 7º, ou escolhe um dia, né? É o dia que você pode, assim, ó... Entendeu? Come o que você quiser, come o que você tem vontade. Qual que é a sua percepção quando se fala nessa história do dia livre, no dia que pode tudo? Eu acho um pouco perigoso, né? Por uma questão comportamental. Nem tanto pelo que a pessoa está comendo, mas pelo comportamento. Esse comportamento compensatório, né? Então, a pessoa passa a semana inteira, muitas vezes em restrição, não tendo prazer ao longo da semana, só focada no final de semana. E aí, quando chega no final de semana, muitas vezes ela vai extrapolar demais as calorias. E aí, todo o ganho que ela teve durante a semana foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Além disso, volta na questão de não ter o prazer, né, de gerar certos comportamentos compulsórios. Então, a pessoa acaba querendo comer maior quantidade de comida e de calorias que ela puder naquele momento, porque ela só tem aquele momento, né? E aí, depois, ela muitas vezes se sente culpada, né? Então, eu acho que é mais fácil flexibilizar, ainda que a pessoa tenha que comer doce todos os dias, do que ela comer só num dia e querer comer a doceria inteira. Muito bom. Outra questão são essas sementes que a gente vê agora, mistura na salada, semente de abóbora, a chia, que ajuda na saciedade. Isso também vem de encontro, uma ajuda aí para se alimentar melhor, para a saciedade, Maria? Olha, eu sou suspeita porque eu adoro a semente. Não só pelo paladar, mas porque eu acho que elas unem tantas coisas boas, né? Então, do ponto de vista nutricional, elas são muito bom, muito bom. Elas também, muitas vezes a pessoa tem necessidade de mastigar. Você coloca numa salada, em alguma, né, no meio da tarde ali, é um estímulo para a pessoa. Pessoas ansiosas precisam sempre estar com alguma coisinha, algum petisco ali. É fácil, né? Lógico, elas têm uma quantidade de óleo um pouquinho maior do que outros alimentos, então tem que estar atento a isso. Então, não é porque é bom que a gente pode comer em grandes quantidades. Como as castanhas, né? Que são deliciosas. Muitas vezes a gente nem consegue controlar, mas tem que ser porcionado, né? Então, ajuda nisso. Eles são riquíssimos em fibra, né? Então, vai te dar saciedade, vai te ajudar no processo de emagrecimento, né? Eu sou super a favor. Super a favor nessa inclusão. Mas também tem que saber, né, dosar e quais são essas sementes, né? Isso. Para estar dentro da sua dieta aí. Exato. No geral, as pessoas não têm restrição. Então, pode ser semente de girassol, semente de chia. A chia, a gente gosta muito de usar ela hidratada. É excelente para quem tem problema de constipação, né? Deixa ela hidratada, coloca num pouquinho de água de um dia para o outro, se quiser bater com suco, com alguma coisa. E depois beber água, é melhor já deixar ela hidratada do que você comer de repente. Coloca numa mão um pouquinho de chia e come. E aí depois bebe a água, é melhor já hidratá-la antes. Eu gosto mais. Eu acho, principalmente pensando na questão digestiva, eu acho melhor porque ela vai fazer um volume. Não que ela não vá absorver essa saciedade. Se você não deixar ela de molho. Mas é melhor, porque ela já está com a goma feita. Entendi. Então já ajuda. Tem gergelim? Tem gergelim, tem semente de abóbora, semente de linhaça, chia.
semente de girassol. Festival de sementes aí, Exato. que ajudam também nessa saciedade Exato. e a trazer mais saúde, né? Sim, às vezes até em regulação hormonal. Olha aí. Tá? Então, sou fã número 1. Muito bom. Maria, olha só, a gente está chegando ao final, mas vem aí o dia do nutricionista, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho do porquê dessa profissão, né? Dessa profissão que cuida de algo tão importante na nossa vida, que é, né, a alimentação, que tem a ver com o bem-estar, tem a ver com a autoestima também, tem a ver com a nossa energia, com o nosso equilíbrio, com a nossa vitalidade, né, a vontade de fazer as coisas, porque quando a gente tem uma boa alimentação, claro, né, conciliada aí com a atividade física, enfim, mas isso tudo interfere, né, na nossa qualidade de vida. Queria que você falasse um pouquinho, né, do porquê de ser nutricionista, Maria. Eu sou suspeita, né? Mas realmente é uma profissão apaixonante, né? Primeiro que a gente trabalha com um dos maiores prazeres que o ser humano tem, que é se alimentar. Ah, é verdade. Né? E você poder ver os ganhos, né, das pessoas, o quanto é transformador, às vezes uma questão de hábito, né? É enriquecedor. Mas eu sou suspeita, acho que sempre que a pessoa tiver a possibilidade, ela deve ir no nutricionista, ainda que ela não tenha nenhuma queixa específica, né? Até para ver, às vezes, alguma coisinha que ela poderia mudar na rotina, porque os ganhos são enormes. A rede pública tem também assistência à parte de nutrição, né? Principalmente nas doenças crônicas, pacientes em processo para bariátrica, pacientes com diabetes, pacientes obesos e que só querem perder peso, não vão participar do processo da bariátrica, né? Então, os ganhos de saúde não são, pensando assim, de uma forma mais abrangente, são, lógico, individual para a pessoa que vai ter mais saúde, vai ter menos consequências ali no futuro, mas também pensando de uma forma econômica, né? Hoje em dia, a gente está com mais de 60% da população em obesidade, e a obesidade traz com ela diversos malefícios, diversas doenças associadas, né? Assim como diabetes, né? A pessoa muitas vezes desenvolve feridas, tem problema de cicatrização, alterações renais, precisa ficar numa hemodiálise. E você saber que apenas com a nutrição você pode muitas vezes reverter esse quadro ou minimizar é incrível, né? Então, tomar essa decisão de procurar um profissional que possa te orientar de forma adequada, também. Se o profissional, de repente, no momento que você foi, não te atendeu da forma que você esperava, existem diversos outros profissionais. Não desista de ir ao nutricionista, né? Procure alguém adequado para o seu objetivo. Por isso que a gente tem tantas áreas. Tem que estar alinhado, né, com o nutricionista. Esse profissional tem que estar alinhado com a gente, né? Para saber do que a gente gosta, para não perder aquele prazer na hora de comer, né? Exato. E eu falo assim, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tô bem. Mas se a gente puder, tá ótimo. Olha que maravilha. Né? E se a gente puder estar com mais energia, com mais disposição, com mais foco. E muitas vezes acaba passando. A gente associa muito à doença, né? Ou eu tô bem, ou eu tô doente, né? E por que eu não posso estar ótimo? Às vezes a gente acha que tá bem e poderia estar muito melhor, né? Então, eu acho que é realmente algo que as pessoas deveriam... Elas já estão buscando um pouco mais, né? Mas que os ganhos são muito maiores do que a gente consegue comprovar hoje em dia. Muito bom. Quero agradecer, Maria, você está aqui com a gente, trazendo várias informações. A gente poderia ficar aqui conversando, que são vários, né? Várias dúvidas, principalmente quando a gente fala nesse processo de emagrecimento, de ter uma alimentação mais saudável, de conseguir incluir uma alimentação mais saudável na nossa rotina, que muitas vezes é uma correria danada, mas a gente precisa pensar na alimentação. Quero te agradecer por toda a orientação que você trouxe. Não é fiscalização, é orientação, né, Maria? Sim. Eu que agradeço o convite, eu espero ter esclarecido da melhor forma possível as dúvidas. Caso alguém continue com dúvida ou queira, né, perguntar mais, eu fico à disposição, tá bom? E, pessoal, fiquem tranquilos. Pensar demais é tão ruim quanto pensar muito pouco, né? Então, se você está bitolado demais, o que eu comi, que eu não comi, é tão ruim quanto, não tô nem aí porque eu tô comendo. Tente achar um meio do caminho, o que serve para você. Hoje em dia a gente tem diversos meios de comunicação que podem te auxiliar nisso. É verdade. Mas
a nutrição é o principal caminho aí para você achar o equilíbrio. Muito obrigada. Maria dos Anjos, obrigada mesmo por participar aqui com a gente. Já fica o convite, tá? Quando quiser, Claro. a HFCcast está de portas abertas Tô à aqui disposição. para te receber. Obrigada, Obrigada. viu? E obrigada a você. E olha, como a Maria disse, são várias informações. No nosso canal do YouTube você encontra vários episódios com vários especialistas sobre vários temas para a sua saúde, para o seu bem-estar. É só acompanhar no canal do YouTube. E você pode acompanhar o HFCcast também pelo Spotify. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!